No vídeo de hoje, a vida de dedicação do evangelista, a terceira parte do texto, a autenticidade da chamada ministerial, escrito pelo pastor Raimundo Ferreira de Oliveira e publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Há de chegar o dia quando os nomes dos mais famosos estadistas, artistas, atletas e inventores já não serão lembrados e nem mencionados, mas os que foram sábios resplandecerão como o fulgor no firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12:3. A vida de dedicação do evangelista. Isto posto, parece já não haver dúvidas quanto ao elevado valor de uma chamada específica da parte do Senhor para o ministério e da necessidade de se mostrar determinadas qualidades que nos habilitam para o cumprimento deste ministério. Há, porém, algumas questões que não se pode deixar de levar em consideração na abordagem do trabalho do ministro do Evangelho, no caso específico, referindo-se ao ministério e à pessoa do evangelista. Estas questões são: primeira, o evangelista no contexto das Assembleias de Deus no Brasil. O que é o evangelista no contexto das Assembleias de Deus no Brasil? Dependendo da região, o evangelista é alguém com uma vocação e chamada específica para a comunicação do evangelho. É alguém a quem geralmente se dá a incumbência de abrir igrejas em cidades ou vilas onde a mensagem pentecostal é desconhecida. Nesse caso, ele pode ser comissionado como pastor ou alguém designado para pregar o evangelho, batizar em água, ministrar a Santa Ceia do Senhor, enfim, é um tipo de pastor ao qual falta apenas a ordenação ministerial. Principalmente, em algumas regiões do Norte e Nordeste, o título de evangelista serve para distinguir alguém que, demonstrando vocação para o ministério da palavra, é provado por tempo indeterminado para se saber se possui ou não aptidão para o pastorado. Caso possua aptidão, após determinado tempo, ele é ordenado ministro, podendo daí dedicar-se ao pastorado de uma igreja, ao ministério do ensino em escolas e instituições bíblicas, ou mesmo como um evangelista cooperando sistematicamente com outras igrejas, ou realizando cruzadas de evangelismo pessoal ou em massa. Enquanto a sua ordenação não se consuma, ele é tido apenas como um evangelista autorizado, portando uma credencial que será substituída por outra de ministro efetivo quando ordenado por uma convenção. Há casos de convenções que não ordenam evangelistas ou pastores especificamente, pois ocorreria o caso de se separar para o ministério de evangelista alguém que possui vocação exclusivamente de apacentador, uma vocação pastoral, ou de se separar para o ministério de pastor alguém a quem falta vocação para isto, podendo ele ser apenas um excelente evangelista. Por levar estas questões em consideração, há convenções que ordenam apenas ministros, podendo eles virem a ser evangelistas, pastores, ensinadores ou exercerem os três ministérios simultaneamente. Com pequenas variações, isto é o que acontece em todo o Brasil e tem dado certo. Como a Bíblia não estabelece um princípio exclusivo disciplinando este assunto, não vejo por que mudar este critério. Há, porém, uma tendência nova no contexto da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil, acentuadamente nas regiões centro, centro-oeste e sul do país, que, de maneira desenfreada com que se vem espalhando, tende a trazer graves consequências para a nossa credibilidade ministerial. É a separação
ou credenciamento indiscriminado de obreiros, principalmente evangelistas, com propósitos inequivocadamente políticos ou eleitoreiros, tendo em vista apoiar, votar neste ou naquele candidato a cargos de liderança na cúpula da Assembleia de Deus no Brasil. Isto é abominável aos olhos de Deus, àquele que ainda detém consigo a exclusividade do direito e do poder de chamar e mandar trabalhadores para a sua seara. Mateus 9,38. O ministério divino é coisa sagrada, por isso devemos fazer uso dele com temor e respeito a Deus. Do contrário, seremos acusados pela igreja e pela história e, finalmente, julgados e sentenciados pelo próprio Deus. Segunda, o ministério requer dedicação plena. Seja apenas como um evangelista autorizado ou um ministro ordenado, além de uma vida de santidade, de comunhão com Deus através do hábito da oração contínua e do estudo sistemático das Escrituras, o que se requer de qualquer obreiro arregimentado pelo Senhor é dedicação irrestrita, plena, absoluta. É necessário que o obreiro, neste caso em particular o evangelista, seja um homem de uma ocupação e não o que habitualmente chamamos de pau para toda obra. Aos primeiros discípulos chamados após si, disse Jesus: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4,19. Acrescenta o texto sagrado. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mateus 4,20. Vendo a Levi que estava absorto nas suas atividades de coletor, disse Jesus: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Marcos 2,14. Desafiando a seguir o ministério profético, Eliseu tomou a junta de bois que usava como instrumento de trabalho e os matou, e com a madeira do carro fez um grande fogo, preparou um churrasco, comeu com os seus amigos, e então se levantou e seguiu a Elias e o servia. 1 Reis 19:21. Amazias, que lhe proibia profetizar em Betel, disse a Amós: "Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel." Amós 7, 14 e 15. Nenhum de nós deveria abraçar a causa do ministério enquanto não estivéssemos dispostos a abandonar tudo por amor à nossa nova ocupação. O que devemos fazer é permitir que Deus nos dê uma nova visão da urgência da hora presente e nos leve a ver que nunca tivemos tanto para fazer em tão pouco tempo. Desafio-vos a viverdes em tempo integral para o Evangelho e do Evangelho. Não devemos limitar as nossas atividades ministeriais aos cultos noturnos, aos domingos, aos feriados e às festas. Na qualidade de homens, sobre cujos ombros pesa o cuidado pelas igrejas do Senhor, a nossa atividade consiste em estudar as Escrituras, pregar as Escrituras, encaminhar os perdidos àqueles em cujos braços existe abrigo e confortar e edificar a igreja, corpo místico de Jesus Cristo. A principal ocupação do ferrador é ferrar cavalos. Que trate de fazê-lo bem, pois ainda que fosse capaz de cingir um anjo com um cinto de ouro, falharia como ferrador se não soubesse forjar e fixar ferraduras. Diante de Deus, pouco importa que vós sejais capazes de provocar lágrimas nos jurados e amolecer o coração do juiz durante um julgamento, enquanto tentais provar a inocência do réu, ou de construir um edifício que resista a uma explosão nuclear. Sereis um fracasso aos olhos de Deus, se com a vossa pregação não puderdes amolecer os corações endurecidos pela incredulidade e se não vos preocupardes em consolar os santos sofredores. Não entres no ministério se puderes passar sem ele. Foi o conselho profundamente sábio de um teólogo a alguém que procurou a sua opinião.
Se o obreiro puder ficar satisfeito sendo redator de jornal, comerciante, fazendeiro, médico, advogado, engenheiro ou político, em nome do céu e da terra, siga o seu caminho, pois o homem vocacionado, chamado por Deus e cheio do espírito de compaixão, ficaria inteiramente enfadado com qualquer carreira que não fosse aquela pela qual o âmago da sua alma palpita. Por outro lado, se puderdes dizer que nem por toda a riqueza da terra podereis ou ousaríeis seguir qualquer outra carreira que viesse a vos apartar da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, ficai então certo que, se em outros aspectos o exame for igualmente satisfatório, vós tendes os sinais de alguém a quem Deus vocacionou, chamou e enviou. Devemos estar convictos que a desonra virá sobre nós se não pregarmos o Evangelho. A palavra de Deus deve ser como fogo em nossos ossos. Do contrário, se nos aventurarmos no ministério, seremos infelizes nisso. Seremos incapazes de suportar as diversas formas de abnegação que lhes são próprias. Prestaremos pouco serviço àquele aos quais ministramos. Falo de formas de abnegação e digo bem, pois o trabalho do verdadeiro evangelista estará repleto delas, e se ele não amar a sua vocação, logo sucumbirá, desistirá da luta ou prosseguirá descontente sob o peso de uma monotonia tão fastidiosa como a de um cavalo cego girando uma moenda de engenho, como assim o descreveu Spurgeon. Dirigindo-se ao amigo, companheiro e jovem pastor Timóteo, escreveu o experimentado apóstolo Paulo que ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. 2 de Timóteo 4, 2, 4 e 5. Noutras palavras, Paulo advertiu a Timóteo a dar tempo integral ao ministério que Deus lhe confiou, que isto sirva de advertência a todos nós, a tantos quantos o Senhor tem chamado a compor as fileiras do santo ministério. Considerações finais. 1. Busquemos mais da direção divina no momento que tivermos de separar homens como ministros para a causa de Deus, não nos esquecendo que Deus ainda é o Senhor da seara. Mateus 9 e 38. 2. Primemos por só separar para o ministério pessoas comprovadamente vocacionadas e chamadas por Deus e só separá-las para o ministério quando o próprio desenvolvimento da obra requer mais obreiros. 3. Evitemos beneficiar pessoas amigas ou parentes com ordenações para o ministério apenas como títulos honoríficos em reconhecimento pela amizade que nos prende a elas ou pelo simples fato de serem bons crentes. 4. Respeitemos os obreiros legitimamente ordenados e que têm dado prova de fidelidade e de retidão diante de Deus e do seu povo, sejam eles pastores de grandes ou pequenos rebanhos, ou mesmo aqueles que não são pastores titulares de campos. 5. Sustentemos da melhor forma possível aos obreiros enviados pelas nossas igrejas, seja em campos nacionais ou como missionários no estrangeiro. Se queremos que eles trabalhem em tempo integral, por que negá-los o direito de um salário digno da nossa responsabilidade que tem aqui ou no exterior? Terceira e última parte da palestra proferida pelo pastor Raimundo Ferreira de Oliveira por ocasião do 2º Simpósio sobre Missões da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, realizada em Goiânia, Goiás, no período de 2 a 4 de fevereiro de 1984.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.